Em nossa caminhada espiritual, frequentemente procuramos indícios claros da presença e direção de Deus. Como cristão, cremos nas promessas de que o Espírito Santo é uma entidade viva e atuante, um orientador que nos conduz pelos desafios da vida. Mas como podemos ter certeza de que realmente é o Espírito Santo falando conosco? Como podemos discernir e interpretar adequadamente as manifestações de sua presença e os conselhos que ele nos dá? A chave para isso está em entender e reconhecer os sinais que são revelados através das Sagradas Escrituras. Hoje vamos mergulhar na sabedoria bíblica para identificar os 5 sinais que indicam a presença do Espírito Santo em nossas vidas. Permaneça comigo até o final, pois juntos elevaremos nossas vozes em oração, buscando o entendimento necessário para reconhecer a presença do Espírito Santo e os propósitos que ele tem para cada um de nós. Nessa jornada, começa com uma reflexão aprofundada sobre a essência do Espírito Santo, e nas Sagradas Escrituras ele é retratado como o Consolador, o Orientador, o Intercessor e o Espírito da Verdade. Suas manifestações podem variar entre discretas e impactantes, mas estão sempre em harmonia com as verdades bíblicas e os ensinamentos de Cristo. O Espírito Santo não é uma figura exclusiva do Novo Testamento, mas uma presença constante em toda a narrativa bíblica, desde o Gênesis, onde é descrito como o Espírito de Deus movendo-se sobre as águas da criação, até o Apocalipse, onde ele se une à igreja, convidando todos os sedentos a virem a beberem a água da vida. O Espírito Santo desempenha um papel ativo tanto na história da humanidade quanto na vida de cada indivíduo. A promessa de Jesus sobre o Espírito Santo representa um dos momentos mais significativos da revelação divina. Em João, capítulo 14, versículo 26, Jesus promete aos seus discípulos: "Mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas e fará com que se lembrem de tudo que eu lhes disse." Essa promessa não se restringe apenas aos discípulos daquele tempo, mas se estende a todos os que creem em Cristo, assegurando que não estamos sozinhos em nossa caminhada espiritual. A atuação do Espírito Santo em nossas vidas é frequentemente silenciosa e discreta. Normalmente, o Espírito Santo se comunica conosco de maneira serena em momentos de reflexão, na leitura da Bíblia, na comunhão com outras pessoas e nas situações cotidianas. Aprender a identificar e responder a essa voz tranquila é um aspecto crucial do crescimento espiritual. Em 1 João, capítulo 4, versículo 1, recebemos a instrução: "Amados, não acreditem em todo o espírito, mas testem os espíritos para ver se eles vêm de Deus, pois muitos falsos profetas têm se espalhado pelo mundo." Isso nos ensina a examinar com atenção se uma manifestação que se diz do Espírito Santo está realmente alinhada com o caráter de Deus e com a verdade revelada em Jesus Cristo. O primeiro e claro sinal da presença do Espírito Santo em nós é a consciência e o arrependimento do pecado. Este é um aspecto fundamental, pois representa o começo de uma profunda transformação interior indispensável no percurso da fé cristã. A consciência do pecado trazido pelo Espírito Santo é a maneira pela qual ele nos faz ver as nossas falhas, os nossos erros e desvio. Não se trata de uma acusação para nos desencorajar, mas sim de um convite amoroso para a mudança. Em João, capítulo 16, versículo 8, Jesus descreve essa função do Espírito: "Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo." Percebemos que a consciência do pecado é um passo essencial para reconhecermos a nossa necessidade de Deus. O arrependimento é a resposta natural à consciência do pecado, e ele vai além de um simples sentimento de remorso ou culpa, representando uma verdadeira mudança de coração e mente. Em Atos, capítulo 3, versículo 19, Pedro aconselha: "Arrependam-se, portanto, e voltem-se para Deus, para que seus pecados sejam apagados." O arrependimento é o processo de abandonar nossas práticas pecaminosas e buscar um caminho que esteja em harmonia com a vontade de Deus. Assim, a consciência e o arrependimento do pecado são indicativos evidentes da presença do Espírito Santo em nossas vidas. Eles não representam apenas momentos isolados, mas o começo de um
percurso contínuo de crescimento espiritual e de aproximação com Deus. Ao vivenciarmos a consciência trazida pelo Espírito e reagirmos com um arrependimento sincero, estamos dando os primeiros passos de uma jornada transformadora rumo a uma existência alinhada com os propósitos de Deus. Só uma observação rápida, confirma se você está inscrito aqui no canal, se inscreva, deixa um like nesse vídeo, isso ajuda muito no engajamento para mais pessoas verem esse vídeo, e isso ajuda muito a propagar a mensagem de Cristo, e esse é o maior objetivo desse canal, tá bom? Vamos continuar. O segundo sinal da presença do Espírito Santo em nossa vida é a clareza nas decisões. Este sinal reflete a sabedoria e a orientação que o Espírito Santo nos proporciona, auxiliando-nos a fazer escolhas que estejam em concordância com a vontade de Deus. A presença do Espírito Santo em nossas vidas nos proporciona um discernimento que vai além da compreensão humana. Em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 12, Paulo afirma: "Não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que vem de Deus, para que possamos compreender o que Deus nos deu gratuitamente." Esse versículo ressalta que, por meio do Espírito, adquirimos uma visão divina que nos permite enxergar além das aparências e entender a vontade de Deus em várias situações da vida. Num mundo repleto de escolhas complexas, a clareza nas decisões é um indicativo precioso da presença do Espírito Santo. Ele nos orienta, fornecendo direção e tranquilidade, mesmo nos momentos mais desafiadores. O salmista entende essa verdade no Salmo 143, versículo 10. "Ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus, que o teu bondoso Espírito conduza-me por terreno plano." Sob a orientação do Espírito Santo, nossas decisões se harmonizam progressivamente com a vontade de Deus. Isso não implica que todas as escolhas se tornem simples ou que estaremos isentos de desafios. Na verdade, frequentemente as decisões guiadas pelo Espírito nos levam por trajetos muito difíceis, mas sempre com um propósito que vem de Deus. Em Romanos, capítulo 8, versículo 14, está escrito: "Todos os que são conduzidos pelo Espírito de Deus são filhos de Deus." Portanto, a clareza nas decisões é uma evidência marcante da presença do Espírito Santo em nossas vidas. Ela se revela na habilidade de tomar decisões que espelham os valores e princípios do reino de Deus, mesmo num mundo dominado pela confusão e incerteza. Este sinal do Espírito Santo nos garante que, mesmo nas grandes dificuldades da vida, não estamos desamparados. O Espírito de Deus está ao nosso lado, orientando cada um de nossos passos, nos levando à verdadeira sabedoria e ao caminho que conduz à vida eterna. O terceiro sinal claro da presença do Espírito Santo em nós é uma paz interior extremamente profunda. Essa paz é um dos dons mais valiosos que o Espírito Santo concede aos fiéis, diferentemente de qualquer calma que o mundo possa proporcionar. A paz do Espírito transcende a mera ausência de conflitos ou adversidades e é uma tranquilidade que se mantém estável mesmo durante as tempestades da vida. Filipenses capítulo 4 descreve essa paz de forma magnífica. "E a paz de Deus, que ultrapassa todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus." Essa passagem enfatiza que a paz do Espírito Santo protege nossos corações e mentes, mantendo-nos fundamentados em Cristo, independentemente do que acontece ao nosso redor. A verdadeira paz interior oferecida pelo Espírito Santo é como uma âncora em meio à tempestade. Enquanto o mundo apresenta soluções passageiras e superficiais, a paz do Espírito é duradoura e profunda. Em João, capítulo 14, versículo 27, Jesus assegura essa paz aos seus seguidores: "Deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou. Não dou a paz que o mundo dá. Não se perturbe em vosso coração e não tenha medo." Esta palavra de Jesus ressalta que a paz que ele oferece por meio do Espírito Santo é singular e fortalecedora. Assim, uma paz interior profunda é um indicativo claro da presença do Espírito Santo em nossas vidas. Ela não é cotidiana pelas circunstâncias ou pela inexistência de problemas. Emana de um vínculo íntimo e constante com Deus. A paz que o Espírito Santo nos dá é um sinal de nossa
filiação a Deus e uma manifestação do poder transformador de Deus em nós, trazendo serenidade e força para superarmos os desafios da vida com fé e esperança. O quarto sinal da presença do Espírito Santo em nós é um entendimento profundo das Escrituras. Esse sinal demonstra que o Espírito Santo nos ajuda a compreender os mistérios contidos na Palavra de Deus, tornando as verdades bíblicas acessíveis e relevantes para o nosso cotidiano. A Bíblia, apesar de ser um texto com raízes históricas e literárias, é primordialmente um documento espiritual que exige iluminação divina para sua completa compreensão. Em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 10, Paulo descreve como Deus nos revela essas verdades através do Espírito. Deus nos revelou por meio do Espírito Santo. O Espírito examina todas as coisas até as profundezas de Deus. Esse versículo, ele enfatiza que o Espírito Santo que nos capacita a entender a profundidade e a riqueza da palavra de Deus. A compreensão das Escrituras, guiada pelo Espírito Santo, vai além do simples acúmulo do conhecimento. Ela representa uma experiência transformadora que altera a nossa forma de viver. Em Hebreus, capítulo 4, versículo 12, lemos: "A palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração." Essa passagem ela ilustra que a palavra, quando compreendida sob a influência do Espírito, atinge profundamente o nosso ser, provocando desafios e transformações. O entendimento proporcionado pelo Espírito Santo não é meramente teórico, ele se manifesta em aplicações práticas e pessoais na vida cotidiana. Ao ler a Bíblia sobre a influência do Espírito, as palavras ganham vida e se tornam relevantes para as nossas situações, desafios e escolhas diárias. No Salmo 119, versículo 105, o salmista afirma: "A tua palavra é uma lâmpada para os meus pés e uma luz no meu caminho." Essa metáfora, ela ilustra como as Escrituras, quando iluminadas pelo Espírito, orientam nossas ações e decisões. Portanto, o entendimento aprofundado das Escrituras é um sinal evidente da presença do Espírito Santo. Isso vai além de uma compreensão intelectual, sendo uma revelação espiritual que transforma nossa mente e coração. Quando o Espírito Santo nos abre os olhos para a verdade da palavra de Deus, ele nos capacita a viver de acordo com seus preceitos, incorporando as verdades bíblicas em todos os aspectos de nossa vida. Esse sinal é essencial para o nosso desenvolvimento espiritual e para alcançarmos maturidade na fé, fortalecendo a nossa conexão com Deus e nossa compreensão do seu plano para a nossa vida. O quinto sinal da presença do Espírito Santo em nós é um forte desejo para a oração e a adoração. Esse sinal indica uma comunhão profunda com Deus, despertada pelo Espírito Santo, que nos incentiva a buscar uma relação mais próxima com o Criador por meio da oração e da adoração. A presença do Espírito Santo em nossa vida amplifica a nossa necessidade de vontade de orar. Em Romanos, capítulo 8, versículo 26, Paulo explica essa dinâmica. "Do mesmo modo, o Espírito nos auxilia em nossa fraqueza, pois não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis." Esse versículo ele destaca como o Espírito Santo não apenas nos motiva a orar, mas também nos apoia na oração, intercedendo por nós e orientando nossa comunicação com Deus. Por meio da oração e da adoração impulsionadas pelo Espírito Santo, alcançamos uma comunhão mais intensa com Deus. Isso nos possibilita não somente falar com Deus, mas também escutar a sua voz, acolher a sua direção e experimentar sua presença de forma mais íntima e pessoal. Como Jesus ensinou em João, capítulo 4, versículo 24: "Deus é Espírito, e aqueles que o adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade." Esse ensino, ele afirma que a adoração verdadeira ocorre no Espírito em harmonia com a verdade divina. Assim, um impulso para a adoração e a oração é um indicativo importante da presença do Espírito Santo em nossas vidas. Esse sinal indica uma relação dinâmica e ativa com Deus, onde a oração e a adoração se tornam manifestações espontâneas de nossa fé
e amor por Ele. O Espírito Santo nos guia para uma adoração sincera e uma oração apaixonada, enriquecendo o nosso vínculo com Deus e intensificando nossa vivência espiritual. Esse sinal é fundamental para o amadurecimento da fé, nos moldando à semelhança de Cristo e nos sustentando na caminhada cristã. Ao contemplarmos os 5 sinais da presença do Espírito Santo, torna-se claro que ele nos conduz por um caminho de transformação contínua e profunda. Estes sinais são testemunhos de que não estamos isolados em nossa jornada de fé. Ao contrário, estamos sendo constantemente formados, orientados e fortalecidos pela presença incessante de Deus. Cada um desses sinais representa um avanço em nossa jornada para nos tornarmos mais parecidos com Cristo, espelhando seu amor, graça e verdade em nosso dia a dia. Portanto, identificar esses sinais em nossas vidas é um convite, um chamado para acolher e nutrir a atuação do Espírito em nós. Isso implica responsabilidade e a disposição para nos entregarmos à sua liderança e permitir que ele nos transforme de dentro para fora. Como cristãos, somos convocados a buscar ativamente a presença do Espírito, deixando que ele nos oriente. É essencial desenvolvermos um coração aberto, pronto para ouvir e obedecer. Isso envolve praticar oração constante, refletir sobre as Escrituras, engajar-se na comunidade de fé e buscar um modo de vida que espelhe os valores de Cristo. Agora eu convido todos vocês a elevarmos nossos corações em oração, buscando discernimento e a presença contínua do Espírito Santo em nossas vidas. Nesse momento, se você puder, feche os seus olhos, se concentre em Deus e vamos orar. Deus amado, todo-poderoso, te louvamos e engrandecemos pela tua presença constante e transformadora em nossas vidas, ó Pai. Revelaste teu amor e tua graça através de Jesus Cristo e agora elevamos a nossa oração buscando a orientação e o conselho do teu Espírito Santo. Neste momento de oração, suplicamos que a tua presença viva e ativa em nosso ser, ó Pai. Ajuda-nos a reconhecer os sinais do teu Espírito em nossas vidas para que possamos seguir com firmeza e confiança em tua vontade, Senhor. Rogamos pela graça de discernir tua presença e pela sabedoria para adotar os teus ensinamentos e orientações. Senhor Jesus, que a convicção e o arrependimento do pecado nos levem a uma transformação profunda e genuína. Que a clareza em nossas decisões seja um reflexo da tua sabedoria e que a paz interior profunda seja o testemunho da tua presença constante em nossos corações, ó Deus. Ilumina nossa mente e espírito para que compreendamos, ó Senhor Jesus, as Escrituras, moldando a nossa vida de acordo, ó Pai, com o teu ensinamento, com a tua palavra. Que o desejo de orar e adorar seja um sinal da nossa comunhão regularmente contigo e que através do Espírito Santo nossas vidas sejam um testemunho vivo da tua graça e do teu amor, Senhor. Renova-nos, ó Pai amado, nosso compromisso de te buscar incessantemente, abrindo nossos corações à tua presença e à tua orientação, à tua transformação. Que possamos ser instrumentos da tua paz, amor e verdade em um mundo que tanto precisa, ó Pai amado, da tua presença. Guia-nos, Senhor, em cada passo de nossa jornada, para que vivamos de uma forma para honrar e glorificar o teu santo nome, Senhor. Que sejamos, Senhor Jesus, desenvolvidos e amadurecidos, ó Pai, pelo Teu Espírito Santo, sempre sobre a Tua orientação. Em nome de Jesus, ó Pai, te pedimos, ó Pai, e te agradecemos, ó Deus. Amém, Senhor. Compartilhe esse vídeo com alguma pessoa que você sabe que precisa ouvir a mensagem de Cristo. Como eu sempre falo nos vídeos, nos ajude a propagar a mensagem de Cristo, que é o maior objetivo desse canal, tá bom? Confere se você está inscrito no canal. Deixa um like, ficamos por aqui, muito obrigado e até o próximo devocional. Deus te abençoe.